Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes, este é o Cultura e Saber e a nossa entrevistada de hoje tem uma trajetória muito bacana pela psicologia e também pela pedagogia e pela literatura. Claro, ela escreveu esse livro aqui, ó, é uma ótima contadora de histórias, muita crônica e ela é mineira, então a gente vai conhecer bastante a história dela aqui, que a gente já conversou um pouquinho e agora eu fiquei muito curioso e eu tenho certeza que você também vai gostar. Tudo bem, Jordana? Obrigado por nos atender. Jordana Tadei. Tudo bem, Jeremias. Eu que agradeço o convite, a você, a TV Alesp e a equipe do programa. Ô, Jordana, metade da sua vida praticamente em Minas, metade em São Paulo, né? Mas Minas marcou muito porque é o começo, a infância, tudo, né? Foi daí que nasceu essa vontade de escrever esse livro. Mas conta um pouquinho a sua trajetória, porque você é professora, a gente até brincava, né? Sou Professor tem professora. cara de professor, se botar os óculos, então. Sua vida foi dar aula e depois um dia enveredou pela literatura. Eu começo a vida profissional na psicologia, mas eu trabalhei muito pouco tempo na psicologia, uns 4 anos, Uhum. talvez. E durante a psicologia mesmo, eu já estudava sobre educação, já fazia formação de professores, até que chegou um momento que eu falei, achei estranho eu fazer formação de professores sem ser professora, sem ter a vivência da sala de aula. Então, eu troquei a psicologia pela educação. E aí eu me formei como professora, fiz magistério, antigo magistério, fiz pedagogia e depois me especializei em alguns cursos de especialização e fiz o mestrado em linguística aplicada. E aí eu passei pela educação no ensino fundamental, uma rápida passada no profissionalizante do magistério, que ainda existia, Uhum. e depois na universidade, dando aula na graduação para cursos de letras, pedagogia, pós-graduação, enfim, Uhum. formação de Me professores. perdi no meio da história. Você se formou em psicologia e dava formação para professores, também deu aula, mas como é que foi essa cronologia? Em 1990 eu me formo em psicologia. Ah, tá. Trabalho ali já estudando educação, estudando sobre a psicologia da educação e sempre muito ligada à educação, É. né? A minha mãe costuma brincar que a minha primeira brincadeira, minha primeira garatuja de escrever, eu dizia que estava fazendo plano de aula. E fazendo os rabiscos ali no papel. Então, acho que a ligação com a educação sempre foi muito forte, desde a infância mesmo. Até que chegou um momento que eu decidi que eu queria ser professora. E aí eu migrei da psicologia para a educação. E escrever sempre foi, porque você demorou um tempo assim para falar, não, e agora eu vou escrever. E a gente até espera, porque ela sempre deu aula para criança, vai escrever para criança, mas não foi, né? Não foi. Eu também pensava que eu tentei escrever para criança, eu cheguei a escrever, não foi o que me prendeu, o que me Uhum. cativou, realmente. Mas eu escrevia muito intuitivamente, muito sem a pretensão de ser escritora, isso me passava pela cabeça de publicar, de fazer disso mesmo uma profissão. E escrevia por prazer mesmo, e guardava. Né? E isso começou há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Fora isso, assim, sempre escrevia bem na escola, então era aquela redação boa, redação escolar que era boa, que às vezes a professora mostrava ali, fazia a correção coletiva como um modelo de redação, sempre tinha um feedback bom, então a escrita sempre foi tranquila para mim, a escrita escolar, né? Uhum. E depois, com a vida acadêmica, também escrevendo texto acadêmico. Então, de alguma forma, eu sempre escrevi, né? E sou autora de material didático também. Então, a escrita faz muito parte da minha vida. A escrita literária é que ela se intensifica mais recentemente, mas eu escrevia e engavetava. E essas 30 crônicas, deixa eu mostrar o livro de novo aqui, A Casa das Águas, elas foram surgindo assim num volume rápido ou foi acumulando essas histórias ao longo do tempo? Acumulando, É? acumulando, foi. Aí tem crônicas que eu escrevi talvez há mais de 20 anos, talvez não, com Nossa. certeza, há mais de 20 anos, e que eu reescrevi, porque a crônica, como o nome mesmo indica, tem uma coisa a ver com o tempo, né, com a cronologia, com o cotidiano. Então, ela acaba ganhando uma efemeridade ali. E eu reescrevi essas crônicas, e foi até bom voltar nelas, porque eu já tinha estudado, já tinha feito o curso de escrita criativa, e já estava escrevendo um pouquinho melhor, né? Voltei a essas crônicas. A temática eu queria manter,
A narrativa eu queria manter, mas o jeito de escrever eu mudei, atualizei, coloquei uma coisa mais elaborada, mais estudada e mais apropriada de acordo com os cursos que eu tinha feito na área. Porque aí eu fui estudar, né, já que eu queria escrever e que o professor gosta de estudar, né? Sim. E aí eu fui estudar crônica, Que legal. Posso ler um trechinho aqui? Olha por só. favor. A gente quer inteiro, estou me servindo. A mesa colorida com a variedade de pratos me prende a atenção. O cheiro da carne na chapa quente perfuma o salão do restaurante. Escolho com calma. E por aí vai. Não vou ler tudo não, que é pra você ter... Oh, gostei já do pouquinho que eu li aqui. Agora, como é que é essa coisa de você, do momento de você escrever? Geralmente a gente escreve e vai guardando, né? Esse momento de publicar e de ir à frente, como é que foi isso, assim, a primeira vez, você lembra? Lembro. Então, foi assim, eu sempre escrevi, guardava. 2022, a gente saindo de uma pandemia, nós vivemos questões de saúde, eu e meu marido vivemos questões de saúde bem complicadas em casa. Então, eu estava muito angustiada, muito abafada, e é exatamente nesse momento que eu intensifico essa escrita, Uhum. né? Que estava lá meio esquecida, porque tem boleto para pagar, tem conta para pagar, e aí a escrita do didático é que vai pagar a É conta, verdade. né? Não é escrita literária, pelo menos por enquanto. E então a escrita literária estava um pouco abandonada, só que eu sentia falta, porque, Jeremias, assim, tem coisa que a gente só expurga, que você só coloca para fora, que só sai da gente pela escrita. E aí eu precisei escrever. Eu senti essa necessidade de escrever com um pouco mais de frequência. E também uma questão de, depois dos 50, a gente não está tão preocupado mais com certos rigores, você já se permite É verdade. algumas coisas. Eu tinha uma autocrítica muito forte, eu tinha muito medo de soltar meus textos. Um ou outro tinham sido publicados em jornais da cidade onde eu nasci, em um jornal, para ser mais específica, Jornal Voz de Rio Branco. E aí eu falei, vou soltar isso, que foi A Casa das Águas, que é a crônica que dá título ao livro, né? E soltei, e para minha surpresa, foi muito bem recebida. E as pessoas começaram, eu falei, acho que eu vou publicar mais. E comecei a ter uma frequência de publicação no Facebook e no Instagram. Uhum. Como eu escrevia mais prolixamente, então a crônica não cabia no Instagram, cabia no Facebook. Ah, Não por coincidência, por uma questão de idade, o meu leitor estava mais no Facebook do que no Instagram. Hoje eu acho que está um pouco equilibrado. entendi. Mas Mas você vai chegar no, como é que chama esse agora? É o X, né? Porque aí é bem pequenininho, né? Aí não dá, né? Porque ai, aí não é dá, muito não dá, rápido. aí mini É conto. uma frase. Mini conto. E aí eu fui equilibrando. Eu acho que hoje eu tenho leitores que conseguem, assim, que me seguem ali nos dois e que apreciam, vamos dizer assim, meu trabalho nos dois, mas antes estava muito mais concentrado no Facebook, tanto que eu nunca abandonei Facebook. E aí a receptividade que os textos foram ganhando, e as pessoas começavam a perguntar assim, você não vai publicar? E eu pensava assim, gente, mas aqui já não é uma publicação, né, virtual? Aham. E eu dizia assim, eu tive 60 curtidas aqui, o que eu achava ótimo, e tantos leitores, e tantos comentários. é, Será que eu vou ter 60 leitores se eu publicar um livro? Então, essa era uma preocupação. Entendi. Porque uma coisa é a pessoa dar um like e fazer um comentário, outra coisa é ela ser um leitor, né? Exato. Ma- E aí eu fiquei pensando assim, mas mais pessoas vinham perguntando sobre publicação impressa. Uhum. E aí chegou uma hora que eu falei, eu acho que as pessoas querem livro na mão. Não, maravilhoso. Essa é a história que eu quero contar, se der tempo ainda no primeiro bloco, porque o seu caso é muito interessante. Você não tem uma editora por trás ainda e você vende isso na internet. Não, Como é eu que é tenho isso? uma Você editora, tem? Editora Metamorfose. Tem, Perdão, tem. então. É uma publicação independente por editora. Uma publicação independente por editora. Isso. Mas você que promove seus livros, você Eu vende promovo. isso. Isso que eu queria entender, Eu como que é que funciona. vendo, eu que rompi essa coisa, assim, essa dificuldade de fazer um vídeo, Uhum. né, e gravar, mas o bom é que hoje em dia os vídeos orgânicos são os que mais são divulgados, né? Então, eu comecei a divulgar a primeira vez que foi
pré-venda, né? Eu trabalhei com pré-venda do livro. E a primeira vez que eu fui divulgar o livro, eu estava completamente travada, foi difícil demais. Fiz uns 15 vídeos para ver qual que eu ia colocar, Aham. numa expectativa baixíssima, assim, será que eu vou vender? Será que alguém vai querer comprar o livro? Aí eu falei, mas eu anotei aquelas pessoas que me pediram para publicar. Essas eu vou atrás e vou falar, tá publicado, agora você me apoie. Que legal! Mas E não ela tem, precisou. gente, eu conversava com ela antes, ela tem o nome, ela lembra de todas as pessoas que compraram. É uma relação interessante e é muito boa também, né? Você saber, porque uma coisa é você vender, você pode vender muito, mas pode ser que a pessoa pega o livro, leu metade, não leu, você não tem retorno. Você tem esse retorno, é muito bacana, né? Eu acho que quem vende muito também, hoje em dia, com rede social, acaba tendo um retorno também, né? Eu, Não, eu, entendi. eu vejo os autores que eu sigo, e que são autores já consagrados e que trabalham por grandes editoras, publicam por grandes editoras, eles têm lá e eles vivem compartilhando também os retornos que eles têm dos leitores. Mas isso para o autor independente é muito importante, sabe? Porque a autoria independente é a publicação independente é atravessar um deserto, sozinha. É. Então, eu escrevo, quando o livro, a editora cuida de toda a parte de revisão, diagramação, elaboração de capa, tudo, a editora faz tudo isso. Mas quando o livro chega para mim, ela meio que diz, agora é com você. E aí eu vou vender o livro, eu vou divulgar o livro, eu faço promoção em determinadas épocas, eu entrego o livro, ou eu posto no correio, eu faço a dedicatória de um por um, então todos os livros vendidos foram autografados, porque e essa coisa de eu tenho a planilha que eu anoto para quem que foi vendido, de qual cidade, tem para o Brasil inteiro, graças a Deus. E, e se a pessoa volta para comprar, às vezes, para presentear. Eu registro ela de novo e de como ela pede para autografar e digo presenteado para fulano. Então eu tenho essa ideia de onde o livro está chegando, porque isso me ajuda a mapear assim, quem é que é o leitor desse Não, livro. maravilha. E você me falava que vendeu cerca de 300, né? Até agora. Dessa aí, 300 e mais 350 até e aí agora. você fala assim, comparado com outros são pouco, mas eu fico pensando assim, até por causa do trabalho que você tem, mas assim, é, hoje tem o tal do lifetime value, né? O valor que tem o cliente pela vida. Você vai vender outros que você publicar, então podem ser os mesmos clientes, você tem uma base, né? E isso pode ser ampliado muito, porque também você começou em 2024, depois de toda essa trajetória, então é muito bacana. A Casa das Águas, acho que a gente ainda tem uns 2 minutinhos, 1 minuto, então dá pra gente falar rapidinho do nome, porque eu fiquei interessado em saber. O nome é o nome da primeira crônica que eu publiquei, que foi aquela que teve uma mobilização muito grande, que me fez pensar em publicação impressa, né? Ah, E é uma vivência que eu tive numa cidade chamada Ubá, fica em Minas Gerais, uhum. zona da Mata Mineira, é onde eu morei por 9 anos. E nós vivemos numa casa que enfrentava a enchentes antes mesmo, era a primeira casa da cidade a Eu achei encher. que era uma coisa poética, a Casa das Águas, não era enchente mesmo. Não, tem uma certa poeticidade na tragédia que é Tá contada, bom. entendeu? Porque assim, dá para contar de um jeito, dá para amenizar, dá para suavizar, né? E tem uma relação com esse saxofone que aparece na capa. Eu recebo muita pergunta de leitor assim: que hora eu vou saber qual a relação desse saxofone na capa? Eu falo, onde você está? Estou na página tal, então continua, não chegou ainda não. Porque tem o saxofone na Tem o capa aqui, ó. saxofone que é relacionado à Casa Que das legal. Águas. Gente, eu estou Uhum. conversando aqui com a nossa autora desse livro, a nossa colega mineira Jordana Tadei. A gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo eu quero saber dela aí a influência ela é formada em psicologia e ficou muito na sala de aula, a influência como professora e como psicóloga nos livros dela. Mas é depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta aqui no Cultura e Saber. Eu sou Jeremias Gomes e estou recebendo a Jordana Tadei, que vai me ajudar aqui a falar os nomes dos livros dela. Esse aqui, o primeiro, A Casa das Águas e Outras Crônicas. que a gente já falou bastante no primeiro bloco, Que é mas olha esse publicação aqui que bonito individual. também.
Esse é coletânea, então são vários autores. Eu participo com uma crônica, As Vidas que Ninguém Vê. É um livro inspirado no livro Vidas que Ninguém Vê, da Eliane Brum, da jornalista Eliane Brum. Legal, vamos falar dele. E esse último aqui também? Santa Sede, Crônicas de Botequim, um livro comemorativo aos 15 anos da Santa Sede, que é um grupo de formação de cronistas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Que bacana, nossa, muito legal. E olha, você que acompanhou o primeiro bloco, a Jordana estava falando de toda a história dela aqui, e eu, se eu prometo, eu gosto de cumprir. Falei que a gente ia falar sobre a influência da psicologia, da sala de aula nos seus livros. Tem alguma? Da psicologia, talvez tenha, mas eu ainda não descobri, não. Eu já conversei com o psicólogo e eu falei, você usa a sua vida para falar alguma coisa? Fala, claro, se eu já passei por aquela experiência, eu junto o que eu estudei com a minha experiência, né? Mas o contrário pode acontecer, mas ainda está em vias de observação. O que eu vejo com a psicologia não é nem tanto como profissional da psicologia, que eu fui por muito pouco tempo, né? É muito mais com o fato de fazer terapia, né? Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que é característica do meu pai, que é um palhaço, eu chamo de um palhaço interior. Eu transformo em humor as minhas mazelas e as minhas tragédias. E é um prato cheio para a crônica. Ainda mais o estilo de crônica que é mais forte em mim, que é a crônica de humor. Escrevo outros tipos também, mas a crônica de humor é bem forte. Você vende seus próprios livros. Como você faz crônica, dá para incentivar o pessoal a falar, olha, de vez em quando você posta uma lá, porque crônica é uma coisa que você lê em quanto tempo? 2, 3 minutos? Exatamente. Ela é lida numa sentada, né? Então não tem desculpa, né? Como é que se diz? É o texto do enquanto. Enquanto você espera o elevador, enquanto você espera o ônibus, enquanto você espera alguma coisa, na sala de espera do dentista, é o texto do enquanto. Você não tem obrigação de ler o livro de cabo a rabo, então você vai na ordem que você quer, né? Escolhendo pelo título, pelo sumário, pelo tamanho, dependendo do seu tempo disponível para leitura. É isso mesmo. Olha aqui, conselho de avô. Os queijos em exposição no Empório da Mantiqueira me levam até meu avô na infância em Minas. De dentro de casa eu via o verde abacate da Varian. Do vô colorir os vãos entre os balaúços do muro da velha casa no meio do morro, né? Isso aqui já remete a gente todo um lugar. O livro é bom porque a gente vai imaginando, né, onde está, como é, cada um tem visual, o visual, né? É visual, né? E isso é uma das coisas que os leitores comentam, inclusive. Nossa, duas coisas que eles falam muito. Ex-aluno que me lê, né? Ex-aluno de graduação e tal, ou até que foi meu aluno quando era criança, hoje já é pai, né? Eles falam assim, eu te ouço falar, porque eles falam que eu escrevo com sotaque mineiro. Mas eles conhecem a sua voz também, né? Mas a hora que está lendo o livro, fala que ouve a minha voz, porque dizem que eu escrevo muito parecido com a maneira como eu falo, né? Então, isso é uma característica da crônica também, né? Ela tem uma escrita fluida, uma escrita que você não precisa de fazer grande esforço para compreender, você não precisa estar com um dicionário na mão, né? Então, essa é uma característica. E eles dizem muito isso, né? Que é muito visual, que consegue transportar o leitor pro cenário que está sendo colocado ali. Você escreve pensando no leitor ou em si mesma? No leitor. No leitor. E como é que é isso? Hoje em dia, no leitor, né? No começo a gente pensa mais na gente, né? Não, mas eu acho que toda escrita a gente pensa em algum leitor, né? Nem que esse leitor seja eu mesma, mas acho que essa coisa muito também de trabalhar com material didático me coloca muito nesse lugar de pensar como é que isso vai chegar até o leitor. Não só na clareza, mas também no tom que eu quero imprimir, né? Se eu quero uma coisa mais carregada de humor, se eu quero uma coisa mais lírica, se eu quero uma coisa que coloque para reflexão. Então, isso me faz fazer escolhas pensando nesse leitor. A gente falava, porque você é professora, e eu fiquei curioso aqui no intervalo, perguntando várias coisas para ela, falando da minha dificuldade de ler o Ateneu, né? Aí você falou, não, hoje mudou muita coisa, né? Tinha um gap da adolescência que hoje é preenchido com livros e tal, né? Bacana isso daí, né? E você pensa aí pro TikTok da vida e espalhar mais, porque hoje você está mais no Facebook, é isso? Ela tem 57 anos, né? Assim, não, sem dúvida, a questão é aprender a lidar com o TikTok, né? E saber se o público que está
Acompanhando os booktokers do TikTok, é o meu público leitor. Porque essa é uma escrita mais adulta, né? Embora seja... Eu tenho leitor de 10 anos, tá? Eu tenho. Mas não foi escrito para eles, né? Foi escrito para um público adulto, a temática é adulta, mas é um livro que chega nas escolas, inclusive teve um trabalho muito bacana de uma professora que conheceu o livro numa formação de professores, que uma formadora levou, e a partir disso ela fez um trabalho com jovens num projeto de um SESC, no Litoral Paulista. E ela faz, então, um trabalho com a primeira crônica que é publicada aí, que é Receita de Família. Ela desenvolve um projeto, lê a crônica com esses jovens e desenvolve um projeto a partir dali. Nossa, isso deve te encher de orgulho, né? Muito orgulho, né? Toda vez que o livro chega num grande grupo, que ele entra na sala de aula, e eu já tenho até desenvolvido alguns trabalhos para acompanhar o livro, né? E estou começando a divulgar isso para professores, é muito legal. É muito legal. É interessante a sua história porque você publica por uma editora, mas você tem todo um trabalho orgânico de vender isso pela internet. Eu acho que isso é bom a gente falar para incentivar muita gente que quer ser um escritor e tá ali, já escreveu muita coisa, tá tudo, não sei nem se é engavetado que fala hoje em dia, né? Hoje tá tudo no arquivo do nas computador, pastas, né? Do computador. Vamos tirar isso das pastas, porque a Jordana, ela tem muita coisa aqui para a gente entender e aprender com ela. E nesse sentido, o que você teve de crítica que você falou, não, isso aqui eu aceitei, ou de um grande elogio ao longo da sua divulgação que te marcou, assim? Tem alguma coisa? Ao longo da minha divulgação, nessa carreirinha de 2 anos aí, né? Quase, nem 2 ainda, né? Faz um ano a primeira publicação. Um elogio bacana. Nossa, ali, isso aqui foi maravilhoso. Então, eu acho que isso, quando a pessoa diz que levou para um trabalho, já é um elogio, né? Então, tem isso, tem as pessoas que é muito comum as pessoas mandarem mensagens, eu guardo as mensagens também, né? Dizendo assim, ri, chorei, me emocionei, que tem de tudo, né? Tem para rir e para chorar dentro do livro. Tem coisas que... O meu viés é mais humorístico, mas eu me descobri fazendo uma crônica mais lírica também, né? Conseguindo diversificar. E acho que também o tipo de formação que eu fui buscar no viés da crônica, e que eu pude ver diferentes tipos de crônica, né? Esse livro mesmo, o Santa Sede, Crônicas de Botequim, ele é fruto de cursos, né? Os dois são. Esse aí é fruto de um curso que eu fiz e em que eu descubro os tipos de crônica e aí eu vou conhecer muito mais tipos do que eu imaginava que existia e vou me identificar com alguns outros tipos de crônica, além da crônica de humor. E acabo conseguindo fazer crônicas até que eu também gosto, não só os leitores, né? Modéstia à parte. Isso que eu queria te perguntar, tem uma que te fez rir sozinha, assim, quando você escrevia? Tem crônicas que eu leio e gosto do que eu leio, né? Porque é raro eu voltar. Depois que está publicado, eu falo, agora eu não quero ver mais. Porque se eu achar problema aqui, eu não vou ficar satisfeita. Né? Então eu não quero ver mais. Mas tem umas, e das que vão sair também para um próximo livro que já está sendo organizado, tem coisas bem divertidas, bem engraçadas, e às vezes eu revisito essas crônicas, sempre mudo alguma coisinha, aprendo uma coisa nova e falo, isso aqui vai ficar legal lá naquela crônica que ainda está na pasta tal, aí eu vou lá, dou uma mexida e aí eu gosto daquilo que... Revisita mais as de humor que te fez rir ou as que te fez chorar também? Depende do dia, depende do astral, depende de como acordei virada naquele dia. Mas você acha que esse processo de você se sentir bem com o que você escreveu reverbera no leitor ou não necessariamente? Eu acho que reverbera, mas às vezes acontece, aí você tinha perguntado assim, de o que não saiu exatamente como eu pensava. Às vezes eu tenho a ideia de que tal crônica vai ser aquela que vai... Isso acontece, né? E não uma é. Que você não... Isso acontece e uma que eu não esperava, ela tem repercussão. E com música acontece isso, com um monte de áreas, né? A pessoa fala, poxa, essa música aqui estava lá no fim do álbum. Mas sabe, Jeremias, uma coisa que eu acho bem positiva para o livro é que os leitores que dão retorno, eles sempre mencionam alguma crônica que bateu,
E acho que isso também é uma coisa muito da crônica. A crônica, como ela fala ela está falando ali do dia a dia, muitas vezes do dia a dia do autor, mas nem tudo fui eu que vivenciei, eu não escrevo só sobre mim, né? Então as pessoas se identificam com as situações que estão retratadas nas crônicas. E aí as pessoas, às vezes, é muito interessante porque elas dão um retorno, assim, para cada leitor é uma crônica diferente. Eu falo, ai, que bom, né? Porque se fosse tudo concentrado numa crônica só, aí como é que será que estão as outras, né? Mas chegam retornos de crônicas diferentes. Uhum. Né? As pessoas falando que riram, se emocionaram. Ai, gostei muito dessa, porque essa é super engraçada, mas adorei aquela também, chorei, lembrei de não sei o que, não sei o que lá. Lembrei do avô, lembrei do pai, lembrei da mãe, lembrei de uma situação que eu vivi. Essa Casa das Águas, ela pega muito as pessoas que vivem essa situação de conviver cotidianamente com o risco das enchentes, né? Porque é disso que ela vai tratar, né? Então, ela não é nada engraçada, embora eu me defina ali uma cronista que vá mais pro lado do humor, né? Entendi. E queria saber das suas influências, então, referências, assim. Você era uma leitora de crônica? Tem algum... não? Não. De outras áreas, assim, qual o autor que mais te marcou? Então, tem uma crônica no livro que fala exatamente dessa história, dessa trajetória de leitora. E eu escrevi para uma situação que eu tinha que relatar um fato num curso que eu estava fazendo que não tinha nada a ver com crônica. Era um curso para mediação de professores e eu passava primeiro pela experiência de cursista para depois ser mediadora. E lá eu tinha que relatar como é que a leitura entrou na minha vida. E aí eu escrevi e isso saiu uma crônica, foi publicado na revista, etc e tal. Conto nessa crônica essa trajetória de leitora que eu, até 13 anos de idade, eu não era... O Ninho das Traças, é a penúltima, gente, por isso que eu Ninho das Traças. demorei para achar. Título. O Ninho das Traças, que é a casa da minha avó, que sempre foi uma casa meio biblioteca, a ponto de os alunos da escola em frente irem lá consultar a biblioteca do meu avô e da minha avó. E minha mãe sempre leu muito, desde 6 anos de idade, uma leitora mesmo, traça, voraz. E eu não, né? Os tios leem muito, uma família que lê muito. Então, acho que isso é uma influência. E nessa crônica eu conto a história de um tio que me introduz na leitura literária aos 13 anos. Até 13 anos eu não lia literatura, eu era uma moleca de rua, morava no interior, de subir em árvore, cortar a cidade de bicicleta, o dia inteiro na rua, não sentava para ler. E ele me introduz com Fernando Sabino. Né? Então, acho que pois é. Então, é uma primeira influência. Eu tenho lembrança, não sei em que ano escolar, mas eu tenho lembrança de quando eu tive o primeiro contato com Stanislau Ponte Preta. E eu me lembro de ler A Velha Contrabandista e de pensar assim, um dia eu quero escrever assim. E eu não sabia o que era aquilo. Mas eu achei uma maneira de escrever muito, muito interessante. E eu tenho um viés com uma veia cômica, vamos dizer assim, que eu acho que eu herdei do meu pai, né? Hoje eu tenho consciência de que o meu pai era um cronista que nunca escreveu nada. Mas ele contava de uma maneira muito interessante, ele relatava fatos do cotidiano, ele punha graça onde não tinha graça, onde não era engraçado e a maneira dele contar punha graça. Com certeza isso te influenciou. Com certeza. A minha mãe chegava a dizer assim, eu falava, pai, você nem estava lá. A minha mãe dizia, deixa ele contar que com ele fica melhor. Então, acho que isso me marcou. Mas são os antigos, e homens, né? Porque eu não tinha descoberto as cronistas mulheres. Bom, o tempo chegou ao fim, eu falo que quando a conversa é boa, passa tão rápido, mas você tem 30 segundos agora para, primeiro, falar como é que te acha nas redes sociais. E a última pergunta, o que você espera que o leitor, quando lê A Casa das Águas, sinta? Eu espero que ele ria, que ele chore, que ele se emocione, que ele se identifique com as situações que são retratadas aí, né? Muito da mulher madura,
né, de mais de 50, mas tem coisas aí da juventude também, que os jovens também se identificam. Crianças, às vezes, encontram algumas, porque eu conto a história de como era fazer uma pesquisa escolar antes do Google, por exemplo, e de como que isso atravessa a minha vida, né, daquela desejo de ter a Barça, que era a enciclopédia desejada por todo estudante, mas cara, nem todo mundo podia ter e tal. Então, eu acho que várias idades conseguem se identificar aí, né? Bacana. E para me achar nas redes, o Instagram é Jordana_Tadei, como é escrito aí no Tadei é livro, com né? T-H-A-D-E-I. Tadei. Isso. O e-mail para compra de livros é jordanalivros@gmail.com. Deve estar lá no Instagram, tudo lá. Tá tudo lá. Sabe E o que eu eu tenho um acho site também que tem degustação. ótimo? É. E é só botar Jordana Tadei, vai achar ela. E o mais legal, assim, que é um atendimento totalmente personalizado. Então, se você gosta de conversar com o autor, e você tem aquele desejo de conhecer o autor, com a Jordana você não vai Achou. passar vontade, não, porque ela vai atrás, ela Eu vou sabe atrás, quem eu peço para mandar foto. Eu peço pra Me manda mandar. uma foto, você com o livro, para eu colocar aqui no Instagram, para eu guardar e Se tal. não quiser tirar foto, não tira, mas ela vai É. acompanhar e vai Tem ser gente uma que tira amiga. foto só do livro É. e manda ali com a dedicatória e tal. E tem gente que tira lá mesmo Ótimo. segurando o livro e Tato tal. maravilhoso. Obrigado, viu, legal. Jordana, por nos atender. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi ótimo. Acompanhe a Jordana, então, nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Manda aí os escritores que você quer ver aqui no programa, que a gente vai trazendo para você, tá bom? Até a próxima edição.